Olá, tripulantes, sejam todos muito bem-vindos de volta. E hoje nós vamos falar sobre um filme que vem sendo um dos maiores sucessos da A24 em muitos anos. Só que ela vem dividindo bastante pessoas, porque muita gente sai do cinema não entendendo pomba nenhuma do que aquele filme tá falando. E muita gente acha que é o melhor filme de terror de todos os tempos. Mas será que é isso? Vamos lá. Bom, gente, Backrooms é um filme dirigido pelo Kenny Parsons. Kenny Parsons, que foi a estreia dele como diretor, é o diretor mais jovem de Hollywood, ele tem 21 anos. Assim, se eu errei, vai estar aí em algum lugar. Antes de eu falar sobre o filme e tudo que envolve, vamos falar um pouco sobre o conceito das Backrooms, para você entender um pouquinho mais de como surgiu tudo isso. Gente, as Backrooms surgem em 2019 no 4chan. Lá um grupo de pessoas começou a discutir sobre esse suposto lugar, que é um lugar isolado, que muita gente estava desaparecendo e caindo lá, e o que seria papapá. E aí começaram a se discutir sobre isso. Mas o que seria? Bem, no primeiro momento, a Backroom seria uma falha na realidade. Que você poderia simplesmente estar andando e de repente, puf, você caiu numa backroom. É um lugar em que você entra, mas que você nunca mais sai, nesse primeiro conceito lá de 2019. Com o passar do tempo, o pessoal foi discutindo mais, foi gerando mais discussões no 4chan, e aí o pessoal foi vendo essa coisa dos espaços vazios, essa solidão que tinha nesse lugar, porque muita pouca gente ia para lá, e não é 100% que todo mundo vai cair no mesmo nível, ou seja, é mais fácil um cair no nível 1 e o outro ir caindo no outro nível. Níveis esses que foram conceitos que foram aparecendo depois nessas discussões, nesses fóruns. Outra coisa que tem nesses conceitos, né, depois de que foi desenvolvendo esses níveis, os níveis iniciais, eles eram praticamente vazios, eles não tinham nada. Eram níveis que era aquele espaço vazio que a gente conhece, bem amarelão, paredes vazias, peladinhas, sem nada. Depois que foi vendo esses níveis, a gente foi vendo que os níveis que a gente ia descendo ou subindo, eles iam aparecendo mais móveis, sem muita noção, móveis tortos, afundados dentro das paredes. Foram aparecendo também alguns níveis muito úmidos, com vários canos, lugares que tinha água e que tinha comida, ou seja, quem caía nesses níveis poderia se alimentar, poderia sobreviver melhor do que nos primeiros. Só que o problema é que cada vez que você ia embarcando, né, que cada nível que você ia caindo, o perigo ia aumentando, porque outro conceito criado também são as criaturas. Criaturas essas que cada vez que você ia indo, elas ficavam mais perigosas, ou seja, níveis das backrooms que eram mais habitáveis também eram mais perigosos por conta dessas criaturas. Outra coisa que aconteceu foi o conceito de pessoas que caíram nas backrooms por terem que sobreviver, começaram a morar dentro delas. E aí foi vendo que essas pessoas que caíram nos primeiros níveis, enquanto as outras que caíram nos níveis com alimentação, com mais possibilidade, sobreviviam, tendo que dar aquela manobrada para não cair ou dar de cara com alguma dessas criaturas. Anos depois apareceu um tal de Kenny Pixels que começou a fazer alguns vídeos, né, para mostrar um pouquinho mais desse conceito. E aí veio a tal da empresa que começou a entrar nas backrooms para poder estudar ou para poder ver alguma coisa lá, procurar alguma coisa lá dentro. Ninguém sabia muito bem dessa empresa. Esse Kenny Pixels, que é, gente, nada mais nada menos que o Kenny Parsons, diretor desse filme aqui. E aí a gente foi vendo mais que esses vídeos foram instigando muita gente, porque uma coisa muito interessante que o Kenny Parsons usava era aquela coisa da granulação. A gente viu uma coisa meio VHS, que dava aquela sensação de imagens encontradas, como se realmente alguém caiu naquele lugar, ficou lá. Assim, a empresa achou essas imagens dessas pessoas que deram esse peão na backroom. Então esse conceito assustou muita gente e fez muita gente se questionar de tipo, será que isso é real ou não? Muita gente ficou muito absurdo com essa coisa das backrooms. O Kenny Pixels, ele fez vários vídeos mostrando um pouco das backrooms, da empresa, e colocando cada vez mais conceitos no coco das pessoas.
Passaram-se muitos anos depois disso, e aí a gente veio com o filme, né? A A24 foi lá, comprou, chamou Kenny Parsons, né? Que foi quem começou com essa história dos vídeos. Ele não começou com o conceito, ele fez os vídeos, e aí chamou ele para a direção desse filme. E a gente vai falar do filme agora. Bom, aqui em Backrooms, agora no filme, a gente acompanha o Clark. O Clark, ele é um cara que ele tá passando por uma terapia, ele passou por alguns momentos na vida dele que deixaram ele meio ansioso, meio desencantado com tudo. Ele desaparece depois de uma sessão porque ele encontrou um lugar que é diferente da realidade dele. Ele começa a explorar esse lugar e aí a médica percebe que, pô, o cara sumiu. Onde será que ele tá? E a partir daí, ela querendo salvar ele, a gente vê que o bagulho descamba mais do que já estava descambado. Backrooms, ele é um filme que quer trabalhar muito uma coisa que é um conceito que já trazia muita coisa pra internet. Ele é um filme fácil de entender? Pra mim foi. Mas eu vi muita gente, depois que saí do cinema, reclamando que não entendeu porra nenhuma, que foi um filme muito ruim. Aqui a gente vê que é um filme que ele tenta passar muito essa coisa da psique humana. A gente vê o Clark, ele queria ser arquiteto, mas ele não foi, então ele começou a vender móveis numa loja e isso frustrou muito ele. Ele começou a fazer terapia para tentar entender o que estava acontecendo e pum, ele achou lá no lugar uma backroom. Ele começou a andar lá. Backroom são espaços com muitos locais, né? São vários cômodos diferentes. Clark é um arquiteto, backrooms, muitos espaços, cômodos. Legal, né? O conceito da backroom desse filme é muito diferente do conceito da backroom que a gente viu em 2019, né? Essa coisa do pessoal da internet. Aqui a backroom é um conceito psicológico, como um espaço criado pela mente do próprio Clark, um espaço em que ele criou para ele fugir da realidade que ele via no espaço real mesmo, né? Então ele criou esse espaço para que ele fosse, como se andasse daquilo ali, e como se ele fosse a maior entidade de lá. É um conceito muito diferente do que a gente viu na internet, porque aqui nessa backroom, ele entra e ele consegue sair. Essa coisa esse medo, essa coisa de você entrou lá dentro e você não sai mais, é quebrado. A gente vê os níveis da mente, né? Que a gente vai vendo que o Clark vai passando e a gente vê os espaços que mostram alguns momentos diferentes, algumas coisas que ele mesmo foi criando, principalmente naquela cena do enfrentamento dele com a psicóloga que entra na backroom, que vai atrás dele, e a gente vê o piratão, né? A empresa entra no meio do rolê, o filme já começa, né? Como se fosse realmente aqueles vídeos que o Kenny Parsons fazia. Aquela granulação, aquela coisa parecendo uma VHS mesmo, que ele tá conversando lá com a psicóloga, e eles começam a falar que você não vai sair mais, que a gente precisa estudar isso aqui, é um espaço muito diferente, que não sei o quê. No final, ela se transforma meio que uma criatura daquela da backroom, que a gente viu naquela cena várias vezes que aparecem algumas criaturas, né? Que ela também virou um espaço, né? A mente dela, tudo, aqueles traumas, aquelas coisas que aconteceram, porque ambos, o Clark quanto a Mary, que é a psicóloga, sofreram alguns traumas e algumas coisas na infância, vai se moldando na backroom. Esses traumas, essas coisas do psicológico da pessoa, né? Então, no final, quando a gente vê a Mary se transformando numa criatura backroom, os livros, tudo disforme, a casa dela e tal, é baseado naquilo que ela viveu, no psicológico dela e como tudo virou aquela bagunça. Então, eu sinto que eles tiveram uma coisa muito pretensiosa. Ele tem 1h50. O desenvolvimento dele é muito lento. É um filme que eu achei um desenvolvimento meio lento, que ele foi tentando passar as coisas de uma maneira meio sonolenta, um ritmo devagar demais. Estava indo numa perspectiva boa pro terror, para aquela coisa até o momento que a gente vê o Clark sendo visto por trás daquela criatura, o pessoal que tinha entrado lá com ele, né, os funcionários que foram lá na backroom explorar. Tava indo num ritmo legal, de repente corta, vai pra psicóloga, e aí volta aquele ritmo lento. O que mais chamou atenção pra mim foram aquelas imagens que ele bota, né? Leva muito pros vídeos que ele tinha feito antes. E aquilo é legal, aquilo é interessante, aquele conceito é legal. Ele mistura meio com foto footage, com o filme mesmo. Mas eu acho que quando vai pro filme eu fico meio...
talvez se ele tivesse usado essa coisa do found footage, por mais que hoje em dia talvez found footage, por mais que eu tenha gostado de POV, Presença Oculta, tem vídeo aqui se você quiser ver, foi uma estreia ok do Kenny Parsons aí. A gente vai ficando por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, curta o vídeo, aqui vai estar recomendações de outros vídeos pra você. E aí nos vemos depois para mais vídeos, até mais.